Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Enquanto você procura, Colossenses é um pouco difícil de achar mesmo. Eu tenho nas minhas mãos um livro chamado Códigos da Mente, que é o nome que Deus nos deu, acredito assim, creio assim. E durante a pandemia nós escrevemos esse livro devido a muita procura de pessoas que nos pediram ajuda em alguma área emocional. Então nós escrevemos 52 pensamentos, que seria um pensamento por semana. Parte dessa palestra que eu vou dar hoje está aqui. Parte será inédita para hoje, mas parte dela está aqui. Uma coisa vai complementar a outra. E você que tem 52 pensamentos bíblicos, tá ok? Extremamente bíblicos, porque tem gente que ainda tem um certo preconceito, digamos assim, com questões emocionais. Mas aqui eu explico questões emocionais usando textos bíblicos, tá ok? Então, se você quiser adquirir, temos ali atrás na banca, e antes de terminar eu vou me sentar lá e vou autografar, se você adquirir o livro. E daqui a mais ou menos uns 30 anos, acredito eu, há 20 anos, quando eu morrer, se você tiver uma edição desse livro na mão, assinada por mim, vai valer o seu investimento hoje, que ele vai estar valendo muito dinheiro daqui a esse tempo. Pode acreditar nisso que eu estou te falando. Então guarda com carinho, porque com certeza vai dar certo. Isso. Já é a segunda edição. A primeira edição nós vendemos 1000 exemplares em 38 dias. Tá? Hoje é o segundo dia de vendas. Pelo jeito, nós vamos bater um recorde aí de 15 dias. O pastor profetizou e eu pego em nome de Jesus. Quem achou Colossenses capítulo 1 e versículo 9, diga amém. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, de toda sabedoria, e na minha tradução, que é a Revista Corrigida, diz assim: inteligência espiritual. Conhecimento da sua vontade, de toda sabedoria e inteligência espiritual. Você pode dizer um outro amém por essa palavra? Amém. Existem algumas coisas que são muito difíceis. Por exemplo, algumas pessoas são pegas de surpresa, aspas, mediante alguma reação, alguma situação que ela ainda não vivenciou. E as pessoas que estão fora estranham mais ainda e dizem assim: eu não esperava que fulano reagisse desse jeito. Na realidade, há situações emocionais que vão te levar a picos extremos da sua própria personalidade. Paulo está escrevendo uma carta aos Colossenses e ele se coloca em oração e ele faz um pedido muito especial para esse povo. Ele diz: olha, eu preciso que vocês tenham conhecimento da vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Bom, o que seria a inteligência espiritual? É óbvio que existiu alguns filósofos que trataram sobre o que é inteligência. O mais famoso deles se chama René Descartes,
René Descartes disse que há 7 tipos de inteligência no mundo. Quantos tipos? Quantos tipos? Ok. Há 7 tipos de inteligência no mundo. É lógico que eu não vou decorrer sobre os 7 tipos de inteligência hoje, porque demandaria muito tempo. Mas para você pegar um ponto do que eu estou falando de maneira mais clara em relação a essa teoria, há alguns anos atrás, era-se inteligente quem entendia de física, quem entendia de matemática. Era inteligência quem dominava a ciência. Depois passou a ser inteligente aquelas pessoas que tinham boas notas nas escolas. Então, uma pessoa que alcançava um nível de nota na escola era considerada uma pessoa inteligente. Depois, as coisas foram variando como? Por exemplo, se você vê a maioria ou parte dos jogadores de futebol, quando você vai ver o seu currículo escolar, não é lá muito essas coisas. Mas, no entanto, foi detectado uma inteligência esportiva na área do esporte. Eles conseguem se destacar por ter uma coordenação motora muito mais acima da média do que um ser humano comum. Então, isso foi considerado por aqueles que estudam a inteligência, chama-se de inteligência esportiva. Por exemplo, tem gente que não tem inteligência esportiva nenhuma, mas sabe dançar muito bem. Por exemplo, as companhias de balé que se apresentam em torno do mundo. Há esse tipo de inteligência voltado para a dança, voltado para a música, e aí se separaram 7 categorias de inteligência. Por último, e o que a gente mais ouve falar no dia em que vivemos, é a tal da inteligência emocional. Uma pessoa que é equilibrada emocionalmente. O que eles chamam de inteligência emocional hoje, a Bíblia sempre chamou de domínio próprio. O que eles chamam de inteligência emocional hoje, a nossa Bíblia, desde sempre, chamou de domínio próprio. E é assim que as pessoas que se dizem as mais inteligentes do mundo sempre fazem. Eles pegam a Bíblia e, lendo a Bíblia, descobrem algum tipo de princípio, mas para serem aceitos socialmente e pela maioria da sociedade, é necessário não dizer que aquilo é bíblico, é necessário dizer que é ciência, é necessário camuflar algum tipo de palavra, porque alguém poderia explicar toda a inteligência emocional que é explicada hoje, baseado, por exemplo, nos frutos do Espírito em Gálatas. Mas não dá para fazer isso porque, de repente, não seria socialmente aceito. Vocês estão aí? Diga amém. Ok, e assim eles percorrem toda a Bíblia. Por exemplo, se você hoje tira da Bíblia, há princípios na Bíblia que regem o mundo. Muito obrigado, companheiro. Há princípios na Bíblia que regem o mundo. Sobre os tais, por exemplo, não matarás. Você pode não crer na Bíblia, você pode ser ateu, você pode não crer em nada do que a Bíblia diz, mas você tem plena ciência de que esse princípio, não matarás, mesmo você crendo na Bíblia ou não, se você executá-lo, você será julgado. Vocês estão aí? Diga amém. Então, todo o princípio que rege, por exemplo, o direito, está baseado na Bíblia. E existem outros princípios nas demais profissões que também estão na Bíblia. Por exemplo, se não me falha a memória nesse momento, em 1936, se não me falha a memória, foi inventada a primeira máquina de hemograma. Alguém pensou e detectou o seguinte: se eu conseguir pegar o sangue de uma pessoa e passar em uma máquina, eu vou saber que essa pessoa está anêmica. Eu posso saber que essa pessoa está com os leucócitos baixos ou com os leucócitos altos, e etc. E assim, através de um exame de sangue, até o dia de hoje, em 2021, pode ser detectado várias doenças. Por quê? Qual é o princípio que ele usou?
Ele usou o princípio de Gênesis, capítulo de número 4. A Bíblia diz que quando Caim matou Abel, o sangue de Abel falava e clamava a Deus. Então, ali está estabelecido um princípio. Qual princípio? O sangue fala. Repita comigo, o sangue fala. Alguém detectou que o sangue fala. E se o sangue fala, o sangue tem alguma coisa a dizer. Então, quando alguém coloca o seu sangue dentro de uma máquina de hemograma, ele fala se você está bem, ele fala se você está mal, ele fala o que está faltando, ele fala o que está sobrando, porque a Bíblia já dizia que o sangue fala. E isso não é exagero de um pastor, isso não é exagero de um pregador, isso é um fato. O sangue fala, mas só que para os homens entender o que o sangue está falando, precisa colocar dentro de uma máquina. Para Deus entender que o sangue fala, não precisa colocar dentro de uma máquina. Para Deus entender que a vida no sangue, como diz a Bíblia, que a vida está no sangue, Deus já sabia disso antes de formar o homem. Esse é o Deus que você serve. Passando desse princípio, que é um princípio extremamente bíblico, os homens inventam para si muitas coisas baseadas na Bíblia, sem querer dizer propriamente dito que está na Bíblia. Eu já disse isso aqui, mas vou repetir de novo. Por exemplo, o senhor Skinner é o pai da psicologia comportamental, um homem chamado Skinner. E qual foi a grande descoberta de Skinner? O que o tornou pai da psicologia comportamental foi a seguinte questão: uma coisa chamada estímulo e resposta. Ou seja, se você estimular um ser humano da maneira certa, ele também vai te responder da maneira certa, ou da maneira que você deseja. Mas isso Jesus já tinha falado. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, ele disse: o bem que quer que os homens vos façam, façais a ele primeiro. Jesus está sempre na frente de qualquer profissão. Jesus está sempre na frente de qualquer gênio, porque ele não tem sabedoria. Jesus é a própria sabedoria. Amém? Eu tento me conter, mas eu não consigo. Porque esse Deus que eu sirvo, ele é demais. Esse Deus que você serve, ele é demais. E Paulo chega a uma ideia de que o ser humano, já antes de René Descartes, teria um tipo de inteligência que superaria todos os 7 níveis de inteligência programado por qualquer homem. Paulo diz: você pode ter uma inteligência esportiva, você pode ter uma inteligência espacial, você pode ter uma inteligência matemática, você pode ter uma inteligência musical, mas eu quero vos falar de algo que supera todos esses níveis de inteligência. E qual é, Paulo? Ele disse: eu estou rogando a Deus para que todos vocês, sem exceção, hajam com inteligência no Espírito. Eu posso tentar te explicar isso aqui? Diga amém. Ok. A Bíblia diz que a irmã Maria ficou grávida. E a irmã Maria, mãe de Jesus, ficou grávida por uma obra do Espírito Santo. Então, eu já disse isso aqui em algum outro culto aí para trás, mas eu vou resumir que para qualquer ser humano ser formado, ele depende de 46 pares de cromossomo, 23 do pai e 23 da mãe. Então, a gente entende que Jesus tinha 23 cromossomos de Maria, está resolvido. Os outros 23 cromossomos veio da parte de Deus, amém? E aí nós conseguimos gerar um ser humano, porque só existe 4 maneiras de se gerar um ser humano. 3 pertencem a Deus e 1 pertence a um homem. Primeira maneira de se formar um ser humano, que a Bíblia apresenta, é através do barro. A segunda maneira de se formar um ser humano, que a Bíblia apresenta, é através do osso, porque Deus tirou Eva da costela de Adão.
A terceira maneira de Deus formar um ser humano é através do Espírito, pelo qual foi gerado Jesus. E a quarta maneira de se gerar um ser humano é através da união entre um homem e uma mulher. Você está conseguindo me acompanhar até aqui? Diga amém. Ok, então nós descobrimos como esse ser humano foi formado. Mas mais do que isso, a Bíblia diz que quando Maria ficou grávida, ela foi visitar Isabel. E visitando a Isabel, Isabel também estava grávida. E quando ela diz no portão e chama por Isabel, Isabel responde: salve agraciada, porque Maria vai procurar uma mulher que também está grávida, uma mulher que está gerando como ela está gerando. Aí é um primeiro princípio de inteligência espiritual. Procure pessoas que andem no mesmo propósito que você. Procure pessoas que andem no mesmo propósito que você. Vocês estão aí? Diga amém. Não adianta, se você tem um propósito definido para a sua vida, procurar pessoas que não estão gerando esse mesmo propósito. Foi isso que Maria fez, foi à casa de Isabel, porque Isabel também foi fruto de um milagre. Isabel já era velha, não podia ter filho, era estéril, e Isabel foi alvo de um milagre. E o que estava acontecendo com Maria era um milagre, então ela foi procurar alguém que já sabia o que era milagre na sua vida. Já reparou quando você vai contar o seu milagre para alguém, e esse alguém não faz nem cara bonita para acreditar? Ele diz: sei lá, não sei não, será que vai dar certo? Será que você vai conseguir prosseguir com isso até o final? É porque ele não está acostumado a vivenciar milagre. Mas se você está acostumado a vivenciar milagre, se você está andando com quem está acostumado a vivenciar milagre, pode acreditar no que eu estou te falando essa noite. A inteligência espiritual vai dominar a sua vida hoje e você vai viver uma vida de milagres, sim, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Bom, a Bíblia diz que João balançou no ventre de Isabel. Agora eu pergunto, senhores, a diferença de gestação de Jesus para João é bíblico, 6 meses. Com 6 meses, uma criança dentro do ventre da mãe não pode estar com a sua audição 100%. Vocês estão me acompanhando? Amém? Então, naturalmente, Jesus não falou à mente e nem ao ouvido de Jesus. Ele falou exatamente ao Espírito. E quando ele falou no Espírito, há uma regra básica que Paulo nos ensina. Ele diz: o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Depois Jesus vai confirmar isso, vai dizer: na realidade a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então Deus, quando se comunica com você, a preferência de Deus, a via de Deus se comunicar com alguém é no seu próprio espírito, amém? Ok. Então, Paulo está dizendo que há uma inteligência que ela é de cunho e, de fato, espiritual. E essa inteligência espiritual pode ser usada por todos os crentes. Por quê? A partir do momento que você é salvo, algumas coisas que a gente chama de coisas que acompanham a salvação. Como diz o autor aos Hebreus: amados, de vós esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. E uma das coisas que acompanham a salvação é a mente de Cristo. Eu já vou entrar nas aplicações, mas eu preciso que você entenda a estrutura que está sendo formada. Eu preciso que você entenda que há algo dentro de você, que quando essa chave é virada e quando você começa a viver uma vida no Espírito, algo diferente pode acontecer na sua vida.
E isso vai acontecer em vários níveis diferentes. Então, quando você entende que através de uma pessoa que aceitou, confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela tem direito e acesso à mente de Cristo para pensar em coisas eternas, ela vai usar a sua natureza espiritual. Preste atenção nesse ponto agora, porque esse ponto é extremamente decisivo para a minha e para a sua vida essa noite. Que ponto é esse, pastor? Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, ele possuía as duas naturezas. Quantas naturezas? Não é que ele era 50% homem e 50% Deus. Não, ele era 100% homem e 100% Deus. Amém? Partindo desse princípio que ele era 100% homem e 100% Deus, nós agora vamos até Adão. Adão nada mais era do que um boneco de barro. Adão nada mais era do que um boneco que eu e você, talvez não com tanta maestria quanto Deus, com certeza, mas podemos fazer um boneco de barro, se o barro for maleável para isso. Mas quando a Bíblia diz que Deus soprou na narina de Adão, a Bíblia vai dizer que ele se tornou alma vivente. Então, ali no Éden, o homem se torna uma alma, diga alma. Isso é o primeiro Adão. O primeiro Adão foi feito alma vivente, ok? Você está comigo? Diga amém. Ok. O tempo se passou, passaram-se milhares de anos. E quando se zera a história, nasce o Filho de Deus, chamado Jesus Cristo. E Paulo vai falar que ele é o último Adão. Mas em vez de dizer que esse Adão agora é alma, Paulo vai dizer, esse não. Esse é espírito vivificante. Então muda. Agora não está somente na alma, está também no espírito. E por ele ser possuidor de duas naturezas, acontece uma luta no mundo espiritual. Que luta é essa, pastor? Quando o diabo se apresenta para Jesus, ele tem uma missão. Que missão é essa, pastor? De fazer com que Jesus usasse a sua natureza divina. Usar com que Jesus pudesse usufruir da sua natureza divina. Tanto que a tentação é, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Se tu és filho de Deus, então a jogada é fazer com que Jesus usurpe da sua posição divina. Você também tem duas naturezas. Que isso, pastor? Agora complicou. Você tem uma natureza carnal e você tem uma natureza espiritual. E o diabo não quer, não deseja. Ele vai passar todos os dias do ano, todas as horas do dia, todos os seus segundos de vida, querendo fazer com que você use a sua natureza carnal. Você não pode, na visão do nosso inimigo, usar a sua natureza espiritual. Porque toda vez que você usar a sua natureza espiritual, o diabo perde. Toda vez que você andar no espírito, o diabo tem que obrigatoriamente recuar. Eu ouvi um glória a Deus. Toda vez que você andar no espírito, o diabo diz, ei, ali não dá para mim. Ali não tem jeito.
Ali não tem brecha. Ali não tem negociata, porque aquela pessoa anda no Espírito. Ela usa a sua natureza espiritual. Pastor, o que isso tem a ver com a inteligência espiritual? Vamos lá, vamos começar a aplicação agora. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. E que o homem carnal não consegue discernir as coisas espirituais. O que Paulo estava tentando me ensinar? Ele está dizendo o seguinte: olha, toda vez que você não vê o mundo espiritual agindo por detrás desse mundo material, desse mundo carnal, você vai querer fazer exatamente o seguinte: você vai querer lutar com as suas armas carnais. E quando você luta com as suas armas carnais, você não vai conseguir vencer uma guerra espiritual. Se você não usar a sua inteligência espiritual para entender que por detrás dessa guerra na sua família há demônios trabalhando para que isso ocorra, e você atacar a sua mãe, atacar o seu pai, atacar o seu marido, atacar a sua esposa, atacar o seu parente, a guerra vai continuar instaurada na sua família. Mas se você usar a sua inteligência espiritual, como Paulo disse, as nossas milícias não são carnais, as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Algumas coisas diferentes vão começar a acontecer lá no âmbito da sua empresa, da sua casa, da sua família, da sua vida. O que é um crente espiritualmente? É que vê as coisas espirituais acontecendo. Vê o mundo espiritual se movimentando. A sua guerra não é nem contra a carne, nem contra o sangue. E, infelizmente, irmão, nós estamos em guerra. E o nosso adversário não vai brincar um minuto. Nós falamos sobre ansiedade, nós falamos sobre depressão, e a última palestra, algumas irmãs me procuraram: pastor, hoje o clima ficou mais pesado, o senhor falou de suicídio, parece que tinha um negócio diferente no ar, parece que estava mais pesado o trem. E é assim mesmo. Por quê? Toda vez que o inimigo sabe que você descobriu que ele está por detrás de alguma situação, ele perde. Satanás ama ser invisível. Satanás luta para que as pessoas digam: eu não acredito no diabo, eu acredito em Deus. Por quê? Se você não acredita que um ser existe, só quem está me ouvindo, diga amém. Ele pode circular livremente. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas quando você entende a metodologia do seu ataque, quando você entende que você enxerga que há uma situação espiritual por detrás de uma situação material, o terreno para você fica mais amplo. E o terreno para o seu inimigo fica pequeno. Porque você começa a usar armas, você começa a usar a sua inteligência para vencer aquela guerra no espírito. Você transfere o que está no mundo material, você transfere o que está no mundo carnal para o mundo espiritual. Vocês estão comigo? Diga amém. Então, ter essa inteligência perceptível, e eu não quero que você saia daqui aterrorizado, achando que tudo é o diabo, tudo é o demônio. Não, eu vi um vulto passar ali, eu vi um vulto passar aqui, eu vi um negócio preto, a panela na cozinha caiu. Não. Nós somos inteligentes. Mas eu quero também que você não viva o outro extremo, dizendo que nada é o inimigo.
Porque houve pregações maciças em nossos púlpitos de maneira geral, não me refiro só aqui a esse ministério, mas houve pregações maciças no nosso púlpito dizendo: irmão, cuidado, porque tem gente que diz que tudo é o diabo e tem coisa que é você. E quando isso vai sendo pregado várias vezes, a gente esquece que também há um inimigo por trás. Há alguém que não está satisfeito com a sua vida espiritual. Há alguém que não está satisfeito de você estar aqui hoje. Há alguém que não está satisfeito em ver a sua vida familiar. Irmão, eu quero que você entenda isso, mas só pela penúltima vez, quem está me ouvindo, diga amém. Assim como a gente não sabe o que é não ter fome, porque todo dia você vai ter fome, um anjo não sabe o que é ter fome. Um anjo não sabe o que é ficar doente. Um anjo não sabe o que é acordar e perder o sono. Ele vive em outra dimensão. Mas ele também não tem a mínima noção do que é uma mulher amar o seu marido, do que é uma mãe amar o seu filho. Porque esse sentimento é inerente a Deus e ao ser humano. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui essa noite. E como ele não sabe lidar com esses sentimentos, a primeira tentativa é roubar isso de você. É fazer um tumulto na sua mente, é fazer um tumulto na sua psique, é fazer um tumulto na sua alma, para que isso seja roubado, extirpado de você, e você não tenha paz nem para voltar para a sua casa depois de um culto. Mas hoje nós vamos repreender isso em nome de Jesus. Nós vamos começar a detectar: não é só ele, não é só ela, há um reino operando por detrás dele, há um reino operando por detrás dela, mas maior é aquele que está conosco, maior é o Deus que nós servimos. Nós vamos começar a agir com uma inteligência tal, que essas fortalezas que estão ativadas, meu Deus, meu Deus. Se você ler o livro de Daniel, você vai entender uma coisa sobre-humana ali. Daniel foi ungido na sua mente. Eu concordo em gênero, número e grau que Salomão foi o homem mais inteligente da Bíblia. Mas se Daniel perdeu, ele perdeu de muito pouco. Perdeu de muito pouco, porque foi um homem que ele teve a sua mente ungida. Pastor, como é que eu faço para ter uma mente ungida? Ela já é. O que a gente precisa é ativar. A Bíblia diz que nós já temos a mente de Cristo, já está com a gente. E uma pessoa com uma mente saudável em Cristo, ela consegue transitar em lugares que ninguém nunca imaginou. Eu posso falar num lugar pesado que a mente de Cristo consegue transitar, diga amém. O ambiente do perdão. Não teve uma mente para transitar em um ambiente de perdão igual a mente de Cristo. Aleluia. E tendo a mente de Cristo, nós temos que exercer o perdão. E eu vou até te dar uma colher de chá. Quem está me ouvindo, por favor, diga amém. Pior que essa vai ter que ser a última vez que eu falo isso, meu Deus. Romanos, capítulo 12, e versículo 18. A inteligência espiritual nos leva a perdoar. A inteligência espiritual nos leva a perdoar. Olha o que diz a Bíblia: se for possível,
Ainda bem que tem o se for possível. Mas o problema é a outra parte do versículo, o resto do versículo. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os... Pastor, então é só se for possível. Aí Paulo implica um nível de maturidade no perdão e na mente de qualquer cristão que pega. E se você não conseguir gravar nada do que eu falei, grava só isso. O que, pastor? Paulo diz, se for possível, vou ler bem devagar agora, quanto estiver em vós. Ele diz, não tem nada a ver com o que alguém fez com você. Se for possível, quanto a vós. Paulo não está se relacionando ao problema dos outros. Ele está dizendo, quanto a vós. Então não adianta eu dizer para Deus assim, mas eu fiz isso com o pastor Jadiel, por que ele fez isso comigo? Aí Deus está me respondendo aqui, eu não tenho nada a ver com o que ele fez com você, eu tenho a ver com você. E só consegue perdoar quem está maduro na fé. Meninos na fé não conseguem perdoar. Se você tem dificuldade de perdoar, é porque você não amadureceu espiritualmente. Vocês estão aí ainda? Diga amém. Porque Paulo está me afirmando o seguinte, olha, bom, se você tem uma mente de Cristo, e a mente de Cristo conseguiu rodar, andar e andar bem sobre esse quesito de perdão, você também precisa andar. Aí ele fala, e o que depender de vós, em vós, tede paz com todos os homens. Pastor, mas me explica isso melhor. Explico melhor. Você não pode se tornar escravo de uma pessoa. Você tem que ser livre. Diga, eu sou livre. Diga forte, eu sou livre. Mas quando você não perdoa, você é escravo. Porque você dorme com aquela pessoa, você acorda com aquela pessoa, qualquer roda de conversa você lembra mais daquela pessoa do que da sua mãe, do que do seu pai, do que do seu marido, do que do seu filho. Você está vivendo em relação e a sua vida está sendo dividida com uma pessoa que você não gosta, porque quando você não perdoa alguém, você coloca um par de algemas entre você e esse alguém. Jesus estava na cruz e é óbvio que Jesus falou mais do que 7 palavras na cruz. Jesus falou salmos inteiros na cruz. O que ficou registrado foram 7 palavras. Mas dentre as palavras que Jesus falou, teve uma que ecoou mais forte do que todas as outras. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Vocês estão me ouvindo? Como é que uma pessoa adulta, como é que uma pessoa que estudou, como é que uma pessoa que frequentou o bar mitzvah, como é que uma pessoa que se formou no farisaísmo, na lei, conhecia o Pentateuco, conhecia os Salmos, conhecia Isaías, como é que uma pessoa que se casou, como é que uma pessoa que tinha uma vida social, porque quem condenou Jesus foram 70 pessoas do Sinédrio somente. O povo não condenou Jesus a nada.
Quem condenou Jesus naquela época foi a nata da sociedade. Como é que essas pessoas estudadas, letradas, e Jesus diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus sabia que eles operavam em uma esfera de inteligência carnal. Eles operavam em uma inteligência carnal. Eu não posso falar o que o pastor falou porque está sendo gravado. E diz Tiago sobre a inteligência carnal, que ela é animal, carnal e diabólica. Aí Jesus abre a sua mente, que é uma mente espiritual, que está no nível acima de todas as inteligências do mundo, e diz assim: eu não vou levar ninguém algemado comigo para lugar nenhum. Pai, perdoa essas pessoas, porque a mente dela é carnal, mas a minha mente é espiritual, a minha essência é espiritual, eu sou espírito. Sabe o que você faz quando você perdoa alguém? Você amontoa brasas sobre a cabeça dele, porque ele não consegue entender como que você fez isso, como que você chegou nesse nível. É como se você estivesse dando um grito para o inferno entender. Toda vez que você perdoa alguém, você está dizendo para o mundo espiritual: a minha mente é a mente de Cristo, a minha mente não é uma mente corrompida, a minha mente não é uma mente podre, a minha mente é uma mente de salvo, a minha mente é uma mente de gente santa, a minha mente é uma mente que anda com coisas espirituais. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Leia o 12 comigo, por favor, de novo. Não só o 18, mas agora eu quero ler o versículo 20, capítulo 12 de Romanos, e o versículo de número 20. Olha Deus dizendo: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber. Se o seu inimigo tiver sede, dá a ele de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixe vencer o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Entenda o poder de uma inteligência espiritual na vida do crente. Ele está dizendo assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tiver paz com você mesmo, você vai alcançar a paz com todo mundo. E tendo a paz com você mesmo e alcançando a paz com todo mundo, no que depender de você, não é do que depender do outro, é no que depender de você. E meu negócio é com você. Você vai chegar a um nível que, se o seu inimigo tiver fome, você vai dizer: come. Se o seu inimigo tiver sede, você vai dizer: bebe. Se o seu inimigo estiver chateado contra você, você vai dizer: eu te perdoo. E qual o resultado disso, Deus? O que vai acontecer? Você vai pegar um monte de brasa e colocar em cima da cabeça dele. Ele está dizendo assim: ele vai ficar doido, ele não vai entender, e nem você vai entender, só que agora você já está entendendo, porque isso faz parte de quem é inteligente espiritualmente. Você pode dizer amém? Então vamos lá. Quando a gente lê agora, sobre perdão, a gente tem que entender que perdão é um nível de inteligência a mais. Não é qualquer pessoa que vai estar apta a perdoar. Quem são aqueles que estão aptos a perdoar? Aqueles que têm a mente de Cristo.
É por isso que Cristo vai esperar isso de você. Agora ficou mais fácil entender. O evangelista Alisson está aqui. E ele pecou contra mim. Só uma suposição, tá, meu querido? Vamos supor que ele não é crente. Aí a Bíblia fala assim, vai você a ele. Mas e no caso, pastor, se a pessoa é crente? Quem vai ao outro tem a mente de Cristo. O outro que não vem, ele não é espiritual. O pastor me ajudou aqui. Deus vai falar com quem é espiritual. Deus vai dar a direção para quem é espiritual. Porque para quem não é, não adianta. Vocês estão me ouvindo? Então, uma característica de quem usa a inteligência espiritual, primeiro, andar no espírito. Nós já falamos. Segundo, perdoa, porque anda com a mente voltada no espírito. Terceiro, Paulo vai dizer uma coisa que assusta, ainda falando de inteligência, porque ele vai dizer o seguinte, que o homem exterior se corrompe, ou seja, você vai ficar velho, não adianta. Pode botar botox, não é pecado, pode fazer abdominoplastia, pode fazer o que você quiser. Uma hora a idade vai te vencer. Pode até demorar, mas uma hora vai. Vocês estão aí? Diga amém. Ok. Lembrei de uma coisa aqui, vou falar, depois a gente corta na gravação. O irmão falou assim, pastor, eu sou obrigado a pagar a plástica para minha mulher? Eu falei, não sei, você tem dinheiro para isso? Ele falou, tem, então é obrigado. Não, pastor, porque eu li na Bíblia e minha mulher me apertou demais, que falou que Jesus vai buscar uma noiva sem ruga, sem mácula e sem mancha. Olha Deus falando aí com os maridão, hein? Então, quando você percebe a mente de Cristo, quando você entende que é você que tem que dar o primeiro passo no perdão, Paulo diz que agora você só tem que vigiar com uma coisa. Que coisa é essa, pastor? Efésios, capítulo 4. E eu já estou encerrando. E o versículo 27. É tremendo. Eu vou continuar no mesmo assunto, mas eu vou te mostrar um outro ângulo de quem não perdoa. Eu vou ler o 22, que você já pegou o 27 aí, já se assustou, mas eu vou ler o 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas vossas concupiscências do engano, vos renoveis no espírito do vosso sentido, vos revestais do novo homem, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e pelo que deixar é mentira, falar é verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao...
Paulo vem em uma sequência. E ele está dizendo, olha, esse homem interior que está na sua vida, esse novo homem, ele tem que ser alimentado. E qual é o alimento que você vai dar para ele? Justiça, santidade e verdade. Justiça, santidade e verdade. Ele diz, pelo que deixai a mentira e falai a... Aí ele diz, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque se você deixar isso acontecer, você vai estar dando lugar ao... E como é isso, pastor, de dar lugar ao diabo? É quando eu uso a minha natureza carnal, ao invés de eu usar a minha natureza espiritual. Quando eu uso a minha natureza carnal, ao invés de eu usar a minha natureza espiritual, eu dou lugar ao diabo na minha mente. Quando a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essas fortalezas são fortalezas espirituais e essas fortalezas espirituais são programadas e feitas na mente. Diga na mente. Quando eu digo mente, eu quero que você entenda a alma. Tá? Porque quando você morrer ou quando você for arrebatado ao céu, o seu corpo físico sumirá. Tanto a mente, quanto o coração, quanto o pulmão e etc. A mente é um órgão do corpo como qualquer um. A mente é como se fosse um grande processador que faz uma máquina andar. Pronto. Agora, na alma, não. Na alma está a sua consciência. Só que quem está me ouvindo, diga amém. Eu estou falando de inteligência espiritual, então tem que te explicar o passo a passo. Quando Lázaro morreu, Lázaro, mendigo, não Lázaro, amigo de Jesus, Lázaro de Lucas 16. Vocês estão aí, diga amém. Ok, morreu também o rico. A Bíblia diz que Lázaro foi recolhido para os anjos. E Lázaro foi recolhido pelos anjos e o rico foi ao céu, foi sepultado. Tá. Quando chegou no mundo espiritual, e eu vou afirmar isso aqui categoricamente, porque aquela parábola não é uma parábola comum. Por que não, pastor? Porque toda parábola ela tem uma via de regra. E nessa parábola de Lucas 16, foram quebradas todas as regras possíveis. Quais regras são essas, pastor? Há nome nos personagens. É a única parábola que há nome nos personagens. Abraão, Moisés e Lázaro. Há uma data. Que data é essa? A data cujo qual ou é anterior a Jesus ou aconteceu na época de Jesus. Por que digo isso? Porque ele disse o seguinte, eles têm a lei e os profetas. Então Jesus se referiu a um testamento antigo que já estava pronto. Então, resumindo, todas as regras para se confirmar uma parábola comum naquela história foram quebradas, o que me dá a entender e me dá a segurança de que, de fato, aquela situação ocorreu no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, haverá um nível de consciência tremendo. Vocês estão aí? Haverá um nível de consciência. Pastor, eu vou conhecer o Senhor lá no céu? Espero que sim, mas você não vai me conhecer como nessa dimensão. Você vai me conhecer como numa dimensão de eternidade. Você vai olhar para mim e vai dizer assim, valeu a pena, pastor, frequentar aquele culto de terça-feira. Onde é que nós estamos? Então há um nível de consciência no pós-vim. Havendo esse nível de consciência no pós-vim,
O rico falou assim: eu estou em tormento, em grande tormento, ardendo nessa chama. Manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua. E ele fez uma oração antes de falar isso. Qual oração que ele fez, pastor? Pai Abraão. Porque a oração na eternidade, para quem não está no céu, ela não chega até a Deus, ela vai chegar até Abraão. E tem gente, irmão, que não quer orar aqui na terra, mas quando estiver na eternidade vai orar. Quando estiver na eternidade vai orar. Vocês estão aí? Diga amém. Eu estou falando de mente no espírito, então eu tenho que me retratar ao mundo espiritual, amém? Ok. Então, no mundo espiritual, não orava na terra, vai orar no inferno. Vai orar. Mas só que a oração lá não resolve. Já foi determinado. E aí, ele diz: manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo. Abre esse copo d'água aqui para mim, que você vai me fazer 2 favores em nome de Jesus. Isso. Passou até um álcool ali. Essa não obreira aprovada. Isso, pode puxar. Está ótimo. Aí ele diz: manda que Lázaro molhe a ponta do dedo. Agora você imagina, meu dedo está limpinho, tomei banho quando saí de casa, tá zerado, passei álcool ali também. Agora você imagina que esse dedo fosse um dedo de um mendigo, desse que mora na rua. Agora eu vou colocar esse dedo dentro da água e vou colocar dentro da sua boca. Uma pessoa em sã consciência faria esse tipo de pedido? Faria. Depende do nível de tormento e do nível de sede que ela está. Imagina esse lugar no mundo espiritual. A alma queimando. E tem gente que não gosta de evangelizar aqui. Quando chegar no inferno vai querer evangelizar. Como assim, pastor? Senhor, mande, permita que eu volte para pregar para os meus irmãos. Você tem tempo para pregar para a sua família hoje, viu? Não adianta querer evangelizar na eternidade, não. O lugar de evangelizar é aqui. Então há uma consciência terrível no mundo espiritual. E por que eu quero alertar e falar sobre essa consciência do mundo espiritual? É para que você use esse lado espiritual seu aqui, porque o que você faz aqui ecoa na eternidade. A eternidade só vai fazer uma coisa com cada ser humano nessa terra. Ela vai eternizar o que nós sempre fomos. Eu vou repetir. A eternidade irá eternizar aquilo que eu e você sempre fomos. Fomos servos de Deus, fomos achados fiéis, a eternidade vai revelar isso. Sempre fomos infiéis, a eternidade também vai revelar isso. E como que eu trabalho isso, pastor? Paulo deixou a receita, vou ler de novo, já li. Não deis lugar
ao diabo. O que faltava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas antes seja boa, para promover edificação e graça aos que ouvem. Pastor, o que é usar a minha natureza espiritual? É falar o que edifica. Pastor, mas fulano está todo errado, não tem nada para edificar ninguém, fica quieto, não fala nada. Fale só o que for para edificar. Ah, pastor, mas eu tenho que exortar. Se a exortação não produzir edificação, não adiantou nada também. Se a exortação não produzir edificação, não adiantou nada. Pastor, mas e se a pessoa tiver mente cauterizada? Aí é com ela, não é com você. E quem vai saber determinar se ela tem a mente cauterizada ou não é Deus, não é você, nem eu também. Vocês estão aí? Diga amém. Por último, para nós orarmos, quem pode ler o 30 para mim? Capítulo 4, verso 30. Só ler. Pode repetir, irmã, mais uma vez? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Há uma regrinha que eu aprendi quando eu estava na escola dominical como aluno. Você entristece Deus, o filho vem e puxa o pai. Você entristece o filho, o pai vem e puxa o filho. Agora, quando você entristece o Espírito Santo, não tem ninguém que puxe. Isso eu aprendi com as tias na escola dominical. Agora eu vou te falar de um conceito nesse mesmo nível, desse mesmo jeito, mas com palavras mais sólidas, mais bonitas. Jesus falou assim: não há pecado que não tenha perdão, senão a blasfêmia contra o Espírito Santo. E gastava pelo menos 4 cultos para tentar explicar direitinho, por A mais B, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o princípio de uma blasfêmia é o entristecimento. Porque quando você entristece qualquer pessoa, última vez, só quem está me ouvindo, diga amém. A primeira reação de uma pessoa que está triste com você é se afastar de você. E o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um vento. Deus não é uma energia. Jesus não é um espírito que vaga. A Trindade são compostas de 3 pessoas. E por isso que não adianta querermos provar a existência de Deus. Porque provar a existência de Deus, teoricamente, é impossível. Como assim, pastor? Você é casado, não é? Me ajuda aqui.
Me prova teoricamente, primeiro, que a sua esposa existe. Não, teoricamente. Teoricamente. Isso. Essa aliança que ele está no dedo, ele falou assim, prova que a minha esposa existe. Ok, mas você pode ter comprado essa aliança e botado no dedo mesmo sem ser casado. Tem uns por aí que faz isso. Faz sentido? Me prova aí. Vai. Teoricamente, você tem que me provar. Você tem os filhos, mas pode ser que você não seja casado, pode ser que você tenha alugado uma barriga. Não é possível? Então agora vai, vou te dar a última oportunidade. A identidade, ele falou, você pode ter falsificado essa identidade também. Certidão de casamento. Você não conhece ninguém no cartório? Não? Agora faz o seguinte, me prova que a sua esposa existe. Primeira que você fez, como é que é? Jéssica, levanta. Você é a esposa dele? Prazer, Gil. Obrigado. O que aconteceu aqui? O evangelista me deu a oportunidade de ter um relacionamento superficial com a Jéssica. Porque ele me apresentou a Jéssica. Falou, a Jéssica é essa aqui. A partir de agora já não sou mais eu, mas é o senhor com ela aí. Se o senhor não quiser acreditar que ela existe, eu não posso fazer nada. Não foi isso que você fez? Filipe chegou para Natanael. Falou, achei o Messias. Nascido em Nazaré. Na teoria. Natanael falou, nada. Messias vai nascer em Belém. Ah, mas fez isso, fez aquilo. Não, não acredito. Aí Filipe falou assim, quer saber de uma coisa? Vem ver. Aí quando ele chegou diante de Jesus, Jesus falou assim, eis aí um varão israelita, em quem não há dolo. E quer saber de uma coisa? Eu te vi debaixo da figueira. Relacionamento. Quer usar a mente espiritual? Se relaciona com o Espírito. Tem um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Quer usar a inteligência espiritual? Afina a sua comunhão com o Espírito Santo. Porque quando Paulo diz, se você entristece, ele se afasta, mas se você alegrar o Espírito Santo, ele vai estar mais presente na sua vida, ele não vai estar só perto de você, ele vai estar dentro de você, esse é o Espírito Santo. Sabe por quê? Deus tentou se apresentar para os homens no Monte Sinai, não deu certo, os homens falaram assim, Moisés, manda Deus falar só contigo, não precisa falar com a gente, e Deus queria se apresentar ao povo, aí Deus viu que não deu certo, Deus falou assim, vou fazer o seguinte, eu vou encarnar e vou andar no meio desse povo, o povo foi e crucificou a Jesus do mesmo jeito, então se apresentar para o povo não deu certo, andar no meio do povo não deu certo, aí Deus falou assim, agora quer saber de uma coisa? Eu vou mandar o Espírito Santo, porque eu não vou nem me apresentar ao povo e nem vou andar no meio do povo, eu vou viver dentro desse povo, porque alguma coisa de diferente vai acontecer. Eu quero profetizar de olhos abertos nessa noite, a nossa mente será transferida de uma mente carnal para uma mente espiritual, o nosso espírito
Espírito vai se mover e se comunicar com o Espírito de Deus. Pai, eu oro em nome de Jesus essa noite. Senhor, que a oração de Paulo pelos Colossenses se cumpram na nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te rogo que a inteligência espiritual, que a nossa natureza espiritual seja usada sempre nas situações mais difíceis, na nossa família, no nosso ministério, na nossa casa, na nossa vida. Eu te peço isso em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu quero agradecer a oportunidade de te fazer um último convite para semana que vem. Um último convite da minha patente, irmão, porque eu estou igual o João Batista. Eu preparei o caminho. Está vindo gente aí que, se eu sou você, eu armava uma barraca no pátio da igreja para não perder as terça-feira, viu? Está vindo gente aí para sacudir as estruturas mesmo. Venha, não perca. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vou estar ali fora, passa na barraca da misericórdia ali. Pix, TED, cartão telefônico, cartão da Unimed também. Ali aceita tudo. Até você sem dinheiro pode comprar também.